Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos, mais uma aula de atualidades, professor Arnaldo Vieira. Começando o vídeo, sempre pedindo para você, de imediato, clicar no sininho, curtir este vídeo aí no YouTube, participar das nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal, para toda semana você ficar sabendo das novidades e sempre acompanhar os nossos vídeos. Vamos lá então, aula de atualidades, âmbito nacional. Essa semana a gente teve uma notícia positiva, historicamente positiva, mas que infelizmente conta uma parte meio negra da história do Brasil, que foi o tombamento do Cais do Valongo, do Rio de Janeiro, como título de Patrimônio Mundial da Unesco. O Cais do Valongo, rapidamente, para a gente ter uma noção histórica do que é. O Cais do Valongo fica perto exatamente da antiga área portuária do Rio de Janeiro e era onde os navios negreiros que vinham com os escravos africanos aportavam ali e descarregavam os negros que eram escravizados, que vinham como escravos da África e eram vendidos e comercializados como peça mesmo de carne, uma espécie, vamos fazer uma analogia. Era um pedaço da história nossa que é negro, literalmente, muito negro, essa escravização que foi feita dos até então índios, considerados como índios pela própria igreja, pelos próprios escravizadores, dos negros índios africanos que vinham para o Brasil para ser escravos. Mais de 1 milhão de escravos acabaram entrando no Brasil através do Cais do Valongo, que hoje foi tombado pelo patrimônio histórico e, por conta exatamente da sua importância histórica, foi preservado e mantido nas condições que até hoje lá estão. O calçamento, uma área inclusive onde você consegue analisar até os grilhões ou ainda algumas estruturas de ferro que serviam para prender os negros que ficavam lá vendidos como peças de açougue. Olha que coisa horrorosa, mas que fez inclusive uma parte da história do Brasil, infelizmente, ficar conhecida de todo o mundo. O Cais do Valongo tem uma importância histórica, cultural e serve exatamente, até mesmo porque na semana passada nós tivemos o feriado da Consciência Negra, serve para alertar as próximas gerações do que toda a comunidade negra do Brasil e talvez do mundo tenham passado na época da escravidão. O Cais do Valongo é, hoje, reconhecidamente um patrimônio mundial e tem que ser permanecido, tem que ser preservado. Toda aquela região portuária do Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas, foi revitalizado, mas o cais foi mantido. O calçamento e a estrutura como ele era até então. Uma área, inclusive, de uns 80 metros, foi permanecida, mantida ainda, guardada das formas como estão desde aquela época, para, de uma certa forma, relembrar os horrores da escravidão e como que aquilo nunca mais pode acontecer na humanidade. Perfeito? A segunda informação, na semana passada, foi divulgado inclusive números do efeito estufa no Brasil e números que apontam queda nos índices entre os anos de 2016 e os anos de 2017. Mas nem tudo é positivo, nós não podemos comemorar. Sabe por quê? Porque a queda foi de aproximadamente 2,3%. Em que, na quantidade de bilhões de toneladas de CO2 lançados e gases estufa lançados na atmosfera somente no território brasileiro. 2016 foram 2,12 bilhões de toneladas, 2017 2,07 bilhões. E o mais interessante, os números também apontam que enquanto nós tivemos uma diminuição no desmatamento, diminuição inclusive em 12%, no crescimento exatamente da área desmatada na Amazônia, nós tivemos um aumento de 11% no desmatamento do Cerrado, ou seja, meio que equilibrado. Mas tem ainda uma outra informação que é interessante você saber, além do Cais do Valongo, mas esses dados também que vão cair exigidos de vocês nos concursos futuros, é o seguinte: os números que foram apresentados agora, de 2017, são exatamente muito parecidos com os números de 1990, onde a gente não tinha exatamente nenhum tipo de política internacional ou até mesmo nacional de uma certa forma de controle da emissão desses gases poluentes no efeito estufa. Ou seja, de 1990 até 2017, a nossa evolução
e não poluir foi praticamente a mesma, estagnado. E olha que nós tivemos um aumento na classe, na cadeia produtiva, inclusive que deveria fazer com que as coisas diminuíssem as emissões. Nós tivemos um avanço na tecnologia para conter esses gases e mesmo assim não adiantou nada. De 1990 até agora, os números são parecidos, que deveriam inclusive por conta de todo esse período ter tido um recrudescimento, um número menor, diminuído de gases emissores e poluentes, continua estagnado. Então, mais uma vez, isso que pode ser o motivo de uma pergunta para você num eventual concurso. Olha, as políticas nacionais e internacionais de preservação e de controle de emissão dos gastos têm aumentado ou diminuído em relação aos números comparatórios, ou até mesmo análise de gráficos em cima disso. A gente não teve tanta evolução assim. Então, mais uma vez, isso vai ser objeto de perguntas para vocês nos concursos. Agora, no âmbito internacional, pessoal, a França não está nem um pouco contente com a administração do atual presidente Emmanuel Macron. O Macron, rapidamente lembrando, foi eleito ano passado, maio do ano passado, com uma proposta de unificação da Europa, inclusive indo contra a maré do Brexit inglês, ganhando a eleição da Marine Le Pen, que era uma ultraconservadora radical. O Macron veio com um discurso moderador, de reforma. Ele sabia, inclusive, que tinha algumas dificuldades até então que iria ter que enfrentar, mas acredito que ele não tinha imaginado o tamanho dos problemas que ele está tendo hoje. O que está acontecendo? O governo francês começou a aplicar alguns tipos de recrudescimento, de endurecimento nas leis e aumento das taxas de combustível, dos valores de produção, principalmente do diesel. A França, a frota francesa de automóveis é basicamente abastecida com diesel, até por conta das temperaturas de lá. Então o diesel é um tipo de combustível que precisa de uma quantidade de temperatura bem menor para começar a entrar em combustão. E ele, exatamente para incentivar a união exatamente de pessoas para combustíveis, para composições alternativas, utilização de ônibus ou veículos, meios alternativos de combustível, elevou o preço do diesel. Isso causou um caos em todo o território francês, principalmente na zona rural. Por quê? Porque a zona rural é a que produz e utiliza diesel com grande quantidade e que usa exatamente o maquinário, usa diesel no maquinário das produções. Então vocês imaginam a elevação num preço desse, as revoltas que aconteceram e estão acontecendo. O movimento chamado de jaquetas amarelas, né, coletes amarelos. Esses caras estão assim, as manifestações com números expressivos de pessoas, 350 mil invadindo Champs-Élysées, fazendo protestos, inclusive sendo reprimidos pela própria polícia francesa, várias cenas na internet mostrando esses confrontos dos jaquetas amarelas contra a polícia francesa. E o mais, a diminuição da popularidade do Macron para números a ponto de 25%. Somente 25% da população francesa apoiando a administração de Emmanuel Macron. É algo para a gente notar e fazer um comparativo. Sabe por quê? Lembra que no Brasil, maio e junho, o Brasil também sofreu uma paralisação, uma greve dos motoristas por conta exatamente da política nacional de aumento de preços dos combustíveis pela ANP e pelas agências reguladoras de petróleo, etc. O mesmo fenômeno está acontecendo na França agora. Eles estão inclusive dizendo que são motivados em grande parte pelas redes sociais, que eles não têm uma liderança e que essas pessoas pretendem fazer com que o governo seja destituído ou que os valores voltem aos patamares normais. Ou seja, ainda vai ter muita confusão, muita informação para a gente conseguir estudar nessas próximas semanas que vão vir, certo? Vamos continuar prestando atenção e continuando vendo exatamente toda essa movimentação do combustível na França, que vai desencadear em outros problemas em toda a Europa, tá certo? Encerrando o vídeo, então, comprido hoje, hein? Vamos lá! Mais uma vez, clique no sininho, curta esse vídeo, principalmente no YouTube, compartilhe esse vídeo e participe das nossas redes sociais, se inscrevendo no canal, tá ok? Um grande abraço a vocês, até semana que vem, a gente se vê por aí, valeu!